Boa tarde a todos que acompanham presencialmente e a todos que acompanham também pelo canal do YouTube. Então hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa 10ª aula do minicurso de pré-cálculo e continuando resolvendo os exercícios sobre funções, né? Então, vamos lá. Próximo exercício, exercício 6, diz o seguinte: mostre que 3 menos 1, 6 e 4, menos 3, 2 e menos 6 menos 3 são vértices de um paralelogramo. Sabem o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Então, qual que seria a figurinha aí? A figurinha é a seguinte. Então, paralelogramo é um objeto nesse formato, né? Onde são 4 lados, onde os lados opostos são paralelos. Então, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, né? Então, por isso é chamado paralelogramo, né? Então, esse nosso exercício pede para a gente mostrar que esses pontinhos são vértices de um paralelogramo. Como que a gente mostra isso? Fazendo o desenho? Não sei. E se o desenho tiver um ponto um pouquinho mais para cá e que não dá exatamente paralelo, né? Como que a gente vai confirmar que são exatamente paralelos, né? O que a gente viu anteriormente? Quando que duas retas são paralelas? Lembra? Quando que eu posso dizer que duas retas são paralelas? Quando elas têm a mesma inclinação, né? Então quer dizer que olhando para esses dois aqui, a gente vai conseguir dizer que eles são paralelos se elas tiverem a mesma inclinação. Então basta achar a inclinação de cada um dos lados deste paralelogramo. Então vamos tentar. A princípio a gente não sabe como que é a ordem, né? Se a ligação, se as arestas desse paralelogramo ligam o primeiro ponto com o segundo ponto, com o terceiro, com o quarto, né? Vamos supor que seja nessa ordem, né? Então, se a gente chegar, resolver, né? Olha para a inclinação da reta que passa por esse ponto e esse ponto. Depois, olha para a inclinação da reta que passa por esse e por esse. Depois, por esse e por esse. E compara os resultados, né? Se ali a gente já conseguir, beleza. Se não conseguir, o que pode acontecer? Pode ser que a ordem esteja trocada e aí, em vez de a gente estar ligando esses dois pontos aqui, por exemplo, a gente poderia estar ligando através de uma diagonal. Aí não vai dar paralelo mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado ali. Mas o exercício já foi dado que vai dar tudo certo, né? Se usar a sequência dos pontos que foram dadas ali. Então, vamos praticar como que a gente calcula a inclinação de reta dadas por dois pontos. Então, vamos lá. Vamos chamar aquele primeiro ponto lá de ponto A. Então, o ponto A é o ponto de coordenadas 3 menos 1. Depois, o ponto B, o ponto de coordenadas 6 e 4. Depois, o ponto C, de coordenadas menos 3 e 2. E o ponto D, o ponto de coordenadas menos 6 e menos 3. Beleza? Só para dar nome aos pontos, não ficar carregando as coordenadas sempre. Então, vamos lá. Qual que é a inclinação da reta que passa pelo ponto A e B? Lembra como que a gente calcula a inclinação da reta? Né, usando as coordenadas dos pontos. Tanto faz a ordem aí, né? Se a gente usa A primeiro, usa B primeiro, mas é a diferença dos y's dividido pelas diferenças dos x, né? Então, vamos lá. No B, por exemplo, ó, vamos começar com B. Qual é o y de B? 4 menos o y de A. Qual é o y de A? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre o x de B, que é 6, menos o x de A, que é 3. Então, isso aqui vai ficar menos com menos, mais 4 com 1, 5. 6 menos 3, 3. Então, 5 terços. Então, quer dizer que a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B é 5 terços. Beleza, vamos ver o próximo. Qual que é a inclinação da reta que passa pelo ponto BC? Bom, vamos fazer a mesma técnica.
coordenada y de C, 2, menos coordenada y de B, 4, sobre coordenada x de C, menos 3, menos coordenada x de B, 6. Ok? 2 menos 4, menos 2, menos 3 menos 6, menos 9, menos com menos, mais. Então, 2 nonos. Tudo bem até aí? Bom, não deu igual, né? Então, sabemos que a reta que passa pelo A e B e a reta que passa por B e C não são paralelas. Né? Não têm a mesma inclinação. Vamos ver os próximos. A reta agora que passa pelo ponto CD. Vamos pegar a mesma técnica. Pega y de D, menos 3, menos o y de C, 2. Depois, o x de D, menos 6, menos o x de C, menos 3. Beleza? Então, vai ficar menos 3 com menos 2, menos 5. Menos com menos, mais. Menos 6 mais 3, menos 3. E aí, menos com menos, mais 5 terços. E aí? Que é igual à inclinação da reta que passa por AB. Então, descobrimos aqui já que a reta por AB é paralela à reta por CD. Falta só mostrar os outros dois lados, né? Então, só calcular a última inclinação. Qual que é a inclinação? Entre a reta que passa em quais pontos? D e A, né? Ou AD ou DA. Tanto faz. A ordem vai ser a mesma, né? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Y de A, menos 1, menos y de D, menos 3, dividido por x de A, 3, menos x de D, menos 6. Beleza. Então, menos com menos, mais. 3 menos 1, 2. Depois aqui, menos com menos, mais 6 com 3, 9. E aí, deu igual à inclinação da reta que passa pelos pontos BC. Então, quer dizer que o lado BC, ele é paralelo ao lado DA. Então, se a gente fizer o desenho, marcar os pontos ali, a gente vai obter exatamente uma figura parecida com essa aqui, né? Que é um paralelogramo. Então, a gente consegue mostrar que retas são paralelas olhando para inclinação a inclinação dessas retas. Né? Então, se as inclinações são iguais, significa então que as retas são paralelas. Beleza? Alguma dúvida, pergunta? Okay. Próximo item, então. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho, né, o tema do que a gente vai falar. A gente vai fazer um exercício agora de função par e ímpar. Vocês lembram o que é uma função que é par e o que é uma função ímpar? Não. Bom, a gente diz que uma função ela é par. Então, ó, f é par quando? Quando eu aplico a f no ponto menos x, e o que acontece com isso? O que acontece com o menos aqui? Quando é par? Ele desaparece. Então, toda função par elimina o menos. Ou seja, eu posso apagar esse menos aqui de dentro. Né? Que é o que acontece com todas as potências pares. Né? Lembra que as potências pares, se eu pegar um número negativo e elevar uma potência par, seja 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai, né? O que vai acontecer? O negativo é eliminado. O negativo some, né? Porque são funções pares. Né? Eles levam o menos x no x. Né? Então, elimina esse sinal negativo aí. Agora, e se a função é ímpar? O que quer dizer que a função é ímpar?
quer dizer que esse menos aí que aparece, ele vai andar livremente. Ele pode sair da função ou entrar na função a qualquer momento, né? Ou seja, se eu pego aqui f de menos x, isso vai ser igual, então, a menos f de x, né? Isso que significa ser uma função ímpar. E aí a gente está tentando investigar, então, nesse exercício, se a função x vezes módulo de x é uma função par ou ímpar. Vamos lá, então. Então, para saber se a função é par ou ímpar, note que nos dois casos, o que a gente fez? Aplicou a função no menos x. Então, vamos lá. Se a gente aplica aqui a função no menos x, quem é essa função? Ela pega o elemento x e leva no x vezes módulo de x. Então, ela vai levar o menos x no menos x. Tá vendo que o que aparece aqui entre parênteses no x, na função, é repetido aqui e depois é repetido dentro do módulo. Então, ela vai fazer essa mesma coisa agora com o menos x. Então, aqui fora aparece menos x e dentro do módulo vai aparecer menos x. Então, vai ficar menos x vezes módulo de menos x. Tá, mas o que acontece com a função módulo? Quando a gente olha para menos x. O que o módulo vai acontecer? O módulo, quando a gente olha para menos x, o que significa menos x, pessoal? Não é a mesma coisa que olhar para menos 1 que multiplica x? Não é a mesma conta que eu estou fazendo aqui? Por quê? O x aqui está com o sinal mais na frente, então mais com menos, menos 1 vezes x, x. Então você pode olhar o menos sempre como sendo o menos 1 que está multiplicando. Toda vez você pode fazer isso. Olhar o sinalzinho menos como sendo o menos 1 multiplicando. Tá? Então, olhando dessa maneira, o que vai acontecer? O menos x nada mais é do que um produto. Então, se eu tiro o módulo de menos x, isso vai ser módulo de menos 1 vezes módulo de x. Lembra que o módulo se comporta bem com o produto e com o quociente? Você pode dividir ele no produto e no quociente, né? Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Vai ficar módulo de 1 vezes módulo de x. Mas quanto é módulo de 1? 1. Que ele vai tirar o sinal, né? Vai ficar 1 vezes módulo de x. Agora, o x eu não sei dizer a princípio, porque x eu não sei se ele é positivo ou se é negativo, o x. Né? Mas eu sei dizer do menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente provou? Provamos que o módulo de menos x é x. Ou seja, o que eu provei aqui? Provei que a função módulo é uma função par. Está vendo que ela fez desaparecer o sinal negativo? Então, ela é uma função par, a função módulo. Mas o exercício pede para a gente descobrir ali, do x vezes o módulo. Aí, então tá. Então, o módulo de menos x é igual ao módulo de x. Então, substituindo aqui, vai ficar então menos x vezes módulo de x. Mas o que é isso aqui, sem o menos? Não é f de x? Então, isso aqui não é igual a menos f de x? Não é a função, a própria f de x, com o menos na frente? Então, o que a gente acabou de mostrar? Que f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, mostrei que a f é uma função ímpar. Né? Acabamos de provar que a f é uma função ímpar. Certo? Dúvidas? Perguntas? Então, é bem tranquilo. Se você quer testar se a função é par ou se a função é ímpar, calcula ela no menos x. Se você conseguir se livrar do menos, ela é par. Se o menos pulou para fora, ela é ímpar. Né? E aí você tem. Mas as funções não necessariamente sempre são par ou ímpar, tá, pessoal? Pode ter situação da função que não é nem par e nem ímpar. Né? Pode acontecer isso, né? Basta que ela seja injetora. Né? Se eu tenho uma função que é injetora, o que significa ser injetora? Lembra lá? Leva pontos distintos em imagens distintas. Então, não tem como ela pegar, por exemplo, olhando aqui para par, não tem como ela pegar o menos x e o x e levar no mesmo ponto. Então, não tem como uma função que é injetora ser uma função par.
por exemplo. Né? E não tem como dizer que uma função que não que é injetora, que não é injetora, ser ímpar. Porque se a função não é injetora, significa então que ela vai ter pontos distintos levados em margens iguais. Né? E aqui não vai acontecer isso, ó, porque quando o menos pula para fora aqui, ó, você está levando pontos em imagens distintas aqui. Né? Então pode ter situações em que a função não é nem par e nem ímpar. Pode acontecer. Tá? Depende ali muito da cara da função. Okay? Dúvidas? Perguntas até aí? Beleza. Agora vamos trabalhar bastante com a questão de domínios, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar quando falo de funções, porque é uma das coisas que mais remete à primeira parte que a gente vê em pré-cálculo, que é equações. Né? Então, por que a gente vê equações, inequações, intervalos? Né? Trabalhamos um monte, né, com esse assunto. Porque depois, quando a gente fala sobre domínios de funções, a gente cai exatamente em inequações. Okay? Então, vamos lá. Exemplo 8 agora. 8a. Então, em cada um dos itens que a gente vai fazer aqui na sequência, o que a gente quer fazer? Achar o domínio das funções. Lembra, o que é domínio? É o conjunto de partida. É onde a função está definida. São os possíveis valores de x que serão atribuídos. Então, quando eu estou me perguntando qual é o domínio da função, qual é a pergunta que tem que vir na nossa mente? Qual é o problema da função? Né? E quais são os problemas que a gente tem para funções? Né? Exatamente. E log, exatamente. São os três principais problemas. Né? Claro que a gente pode ter uma combinação dos três, né? Mas são quociente, né? Fração, né? O quociente, onde... Qual é o problema do quociente? Não pode zerar embaixo, né? Nunca dividireis por zero. Primeiro mandamento da matemática, né? Então, embaixo não pode zerar. Então, o que aparecer embaixo desse quociente tem que ser diferente de zero. Ou seja, eu estou numa inequação. Depois, segundo problema, raiz. Se eu tiver a raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, é a raiz de índice par. Né? Sempre vai acontecer isso. Não faz sentido tirar a raiz de números que são negativos. Né? Então, o que está dentro da raiz de índice par tem que ser maior ou igual a zero. Ah, professor, pode ser zero? Pode. Qual que é a raiz quadrada de zero? Zero. Então, eu consigo ainda calcular a raiz quadrada de um número zero, mas eu não consigo de um número negativo. Né? Então, chegamos então que tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, eu estou com uma inequação também. Né? Depois, terceiro problema de funções, logaritmo. Né? Não importa a base, seja ln, seja log na base 10, log na base 2, na base 3, qualquer base. Né? O log não pode ser tirado de um número negativo e nem zero. Somente de números estritamente positivos. Né? Isso vem exatamente do conjunto imagem da exponencial, né? Já que a exponencial e a log são uma inversa da outra. Então, como a imagem da exponencial só dá número positivo, então o domínio da log é só números positivos. Então, o que aparece dentro do ln, o que aparece dentro do log, tem que ser estritamente maior do que zero. Né? Ou seja, eu chego em uma inequação de novo. Né? Então, olha só por que a gente estuda tanto inequações no início de cálculo. Exatamente para chegar nesse ponto de domínio e saber calcular, encontrar onde aquelas funções estão bem definidas. Okay? Então, vamos lá. No item A, f de x igual a x ao quadrado. Qual é o problema dessa função? Nenhum. Não tem quociente, não tem raiz, não tem log. Então, se ela não tem problema, qual é o domínio? Todos os reais, né? O conjunto de todos os números reais. Então, bem tranquilo aí, né? Então, o domínio dessa domínio de f, é o conjunto de todos os números reais. Na verdade,
o x², ele nada mais é do que um polinômio. E os polinômios, pessoal, são os modelos dentro do cálculo, né? São as funções mais bonitas que a gente tem dentro do cálculo, né? E são tanto que depois, lá no final de cálculo 1, e depois vemos isso em cálculo 2 também, aparece o famoso polinômio de Taylor, né? Que vai ser o quê? Vai ser um polinômio que vai mais se aproximar de uma função, da sua função. Então, o polinômio de Taylor da função tal no ponto tal. Vai ser o polinômio que mais se aproxima da função no ponto. Porque, às vezes, estudar uma função toda complicada é mais difícil do que estudar o polinômio. Então, se eu quero valores próximos, nada me impede de estar utilizando o polinômio de Taylor naquele ponto, ao invés de usar uma função que é mais complicada, né? E, por isso, então, tenha sempre em mente que os modelos, as coisas mais simples, mais fáceis dentro do cálculo, vêm de polinômios, né? Por isso que depois eu comento, né, na parte de derivadas, né, que derivar polinômio é a coisa mais fácil do curso de cálculo, né? E é a mais gostosa de fazer, derivar. Depois que aprende as regrinhas de derivação, né? Enquanto é limite, não é tão agradável assim, né? Beleza. Bom, vamos lá. Então, próximo item. B. F de x igual a raiz quadrada de 4 menos x². E agora, essa função tem problema? Sim. Qual tipo de problema? Raiz. Então, qual vai ser o domínio? O que o domínio tem que satisfazer? O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, quem tem que ser maior ou igual a zero? 4 menos x². Tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, se a gente resolver, ou seja, está vendo que aqui é uma parábola? Eu posso... e quando um dos lados é zero aqui, o que eu estou fazendo? Estudando o sinal dessa parábola, não é? Para estudar o sinal da parábola, o que eu preciso ver? Se ela é de boca para cima, de boca para baixo e quais são as raízes, né? Esse aqui é fácil de fazer, né? Não precisa nem fazer Bhaskara, né? Quais são os x que zeram isso aqui? 2 e menos 2. Porque tá vendo que está ao quadrado? O menos vai ser eliminado, né? Então, mais ou menos 2 são as duas raízes. Então, eu vou ter aqui, então, o estudo de sinal. Então, eu tenho uma raiz no menos 2, outra raiz no 2. E essa parábola é de boca para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque o coeficiente que acompanha x² é menos 1, é negativo. Então, é uma parábola de boca para baixo aqui, ó. Certo? Beleza. Então, qual é o sinal aí? Então, antes de menos 2, ela é positiva ou negativa? Negativa, porque está para baixo do eixo. Entre as raízes? Positiva, porque está acima do eixo. E, depois do 2, se torna novamente negativa. E o que eu quero? Que seja maior ou igual a zero. Então, é nesse pedacinho aqui que eu estou interessado. Isso inclui 2 e menos 2? Sim. Por quê? Porque tem o igual. Como tem o igual, você inclui ainda os que zeram. Então, esse carinha aqui faz parte. E esse também. Então, portanto, quem é o domínio da f nesse caso? O intervalo fechado no 2 e vai até o 2, né? Fechado do menos 2 até o 2. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Próximo. Próximo item. E agora? Se a função f de x é igual a raiz cúbica de x mais 7 menos a raiz quinta de x mais 8. Que monstrinho é esse, né? E aí? Qual é o domínio dessa função? Qual é o problema dela? Nenhum. Como assim, professor? Raiz de índice ímpar, né? Lembra que eu falei que o problema é quando a raiz é índice par. Então, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Mas raiz cúbica e raiz quinta não tem problema,
Porque lembra com o índice ímpar, pode ser positivo, pode ser negativo, porque como é ímpar, o negativo entra e sai à vontade. Não é isso que acontece com a função ímpar? Ela libera ali o negativo, né? Tem passagem liberada? Exatamente. É o que acontece aqui. Então, o domínio desse daqui é todos os reais. Porque eu posso aplicar qualquer valor aqui, trocar aqui qualquer valor de x, que vai ter solução. Né? Então, só temos problema para raiz pares, né? Raiz com índice par. Então, na letra C, o domínio também, esse aí é um peguinha, né? Então, cuidado com as pegadinhas aí, né? Então, o domínio da função é todos os reais nesse caso, tá? Porque as funções são índices ímpares. Dúvidas? Perguntas? Próximo. E agora? F de x igual a 1 sobre x menos 4. Qual é o problema da função? Quociente, né? Eu tenho um quociente ali. Se eu tenho um quociente, o que tem que acontecer? O de baixo não pode ser zero, né? Então, eu tenho que x menos 4 tem que ser diferente de zero. Mas quando x menos 4 é zero? Quando o x for 4. Né? Passando o 4 que está subtraindo, somando para o lado de cá, você vai ter que o x tem que ser diferente de 4. Então, quem é o domínio? Todos os reais, exceto o 4. Né? Porque o 4 zera embaixo na fração, né? Nesse quociente. E aí, como ele zera embaixo, né, eu não posso dividir por zero. Né? Nunca dividirás por zero. Próximo item. Aí a gente já começa a dar uma misturada aí nas coisas, né? Então, na letra E, temos f de x igual a raiz quadrada de x sobre x mais 1. E agora? Né? Quais são os problemas dessa função? Raiz e quociente. Então, temos dois problemas ao mesmo tempo aí. Então, qual dos dois que a gente pode começar? Tanto faz aí. Para cada um dos problemas, a gente vai ter uma condição. Primeiro, a gente tem uma fração ali, né? Um quociente. Se eu tenho um quociente, o que tem que acontecer? O de baixo não pode zerar. Quem que está embaixo? X mais 1. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Essa é a primeira condição. E qual é a outra condição? Quem tem que ser positivo? Todo mundo que está dentro da raiz. Quem está dentro da raiz? X sobre x mais 1. Então, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, tem que resolver essas duas equações. Vamos resolver primeiro a diferente de zero, que é mais simples, né? Então, isolando aqui, se eu tenho 1 somando, passo para lá subtraindo. Então, x é diferente de menos 1. Né? Então, quer dizer que x, a princípio, já não pode ser menos 1. Então, menos 1 já está fora do domínio. Beleza. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Quando você tem essa expressão, x sobre x mais 1, maior ou igual a zero, você está, então, quando um dos lados é zero, você está estudando o quê? O sinal do outro, não é? Então, basta estudar o sinal desse quociente. Então, como que eu estudo o sinal? Bom, o de cima é um polinômio de grau 1, fácil de estudar o sinal, muito fácil a princípio. E o de baixo é um polinômio de grau 1 também, que é bem simples de estudar o sinal. Então, como que é o sinal de x sobre x mais 1? Então, o que eu faço? Estudo o sinal do de cima, depois estudo o sinal do de baixo e faço aí o joguinho dos sinais. Porque o sinal do quociente é o sinal do de cima, jogo de sinais com o sinal do de baixo. Né? Então, faço o último varalzinho aí. Por exemplo, primeiro, quando que o x é igual a zero? Quando ele é igual a zero, né? Eu já estou falando, né? Então, no zero, ele zera. E agora, quando que o x mais 1 é zero? No menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. Sempre tomando cuidado de marcar sempre na ordem, né? O menos 1 à esquerda do zero. Beleza? Desce os pontos marcados ali na última retinha. Então, temos aqui o menos 1, temos aqui o zero. E agora eu vou fazer o estudo do sinal de cada componente.
para x menor que zero, o sinal é negativo, né? Se x é menor que zero, ele é negativo. Se o x é maior que zero, ele é positivo. Por isso que eu falei que é muito fácil, né? Tá tranquilo ali, né? Já pensou errar isso na prova? Olha só, hein? Cuidado aí. Muito bem. Agora, x mais 1 zera no menos 1. Então, para x menor que menos 1, será que é positivo ou negativo? Basta trocar um dos valores. Pega um número que é menor que menos 1. Menos 2, por exemplo. Menos 2 mais 1, menos 1, que é um número negativo. Então, antes de menos 1 é negativo. E depois de menos 1? Positivo. Basta pegar um número maior que menos 1. Pega um número maior que menos 1. 0, por exemplo, 2, 1, qualquer número. Substitui aqui. 2 mais 1, 3. Então, vai ser positivo depois do menos 1. Então, positivo aqui, positivo aqui. Beleza. Estudei o sinal de cada um deles, agora eu faço o quê? O jogo dos sinais. Menos com menos dá mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Então, esse é o sinal. E o que eu quero? Eu quero quando for positivo, né? Maior ou igual a zero. Então, o nosso interesse está nesses pedaços aqui, ó. Aqui e aqui. Então, nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho aqui. Aí a pergunta é, inclui o zero? Sim. Inclui o menos 1? Não. Por quê? Porque apesar de ter o igual, esse menos 1 é responsável por zerar o de baixo, o denominador. Isso eu não posso fazer, não posso zerar embaixo, né? Então, com isso, esse carinha aqui é aberto, uma bolinha aberta. E no zero aqui, uma bolinha fechada. Então, nesse caso, quem é o domínio da nossa função? É o intervalo que vem de menos infinito até menos 1 aberto, unido com outro pedacinho que vai do zero até mais infinito. Né? Então, ele só não está definido ali no intervalo entre menos 1 e 0. Então, dá para falar também que é todos os reais, exceto o intervalo fechado no menos 1 e aberto no 0. Né? Olhando para o que falta, né? O complementar. Também é uma outra ideia aí para escrever a solução. Okay? Então, para cada um dos problemas da função, a gente precisa identificar a inequação que resolve. Né? Então, para o quociente, a gente fez uma equação, para a raiz fez outra equação. Né? Eu poderia ter um monstrinho aqui que usa log, raiz e fração ao mesmo tempo. Nada impede. Então, para cada um dos itens, eu teria uma exigência, né, para ser satisfeita. Próximo item. ln de x² menos 4x mais 3. Qual é o problema da função? O ln. Né? Então, o que está dentro do ln tem que ser algo estritamente positivo. Né? Então, a gente está com a seguinte condição. Então, quem está dentro do ln ali? x² menos 4x mais 3. Isso aqui tem que ser estritamente maior do que zero. Né? Ou seja, eu estou com um polinômio de grau 2 e eu estou querendo que ele seja positivo. Né? Então, eu estou querendo estudar o sinal desse polinômio de grau 2. Como que eu estudo o sinal de um polinômio de grau 2? Olho para o coeficiente, né, que acompanha x², que nesse caso é 1. Então, a parábola de boca para cima e calculo as raízes. Vamos lá, vamos encontrar as raízes aqui, então. Delta, b², quem é b? Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Né? Então, menos 4 vezes menos 4, 16, menos 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4. Quem são, então, as raízes? Menos b, então como b é menos 4, menos 4, 4 positivo, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui a gente vai ter 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. Beleza? 4 menos 2 sobre 2, 1. Então, as raízes são 1 e 3. Beleza? Dúvidas?
Perguntas? Então, como fica o sinal? Então, vou marcar aqui, na retinha, no eixo X, marco os 2 pontos, 1 e 3. É uma parábola de boca para baixo ou para cima? Para cima, então ela vai ter um comportamento assim. Aí, então, qual que é o sinal antes do 1? É positivo ou negativo? Positivo, porque está acima do eixo. Entre as raízes? Negativo, porque está abaixo do eixo. E depois da última raiz? Positivo, porque está acima do eixo. Né? Então, esse que é o sinal. E a gente está interessado na parte positiva. Né? Então, onde for, estritamente positivo. Então, é aqui e aqui. Então, é nesse pedacinho e nesse pedacinho. Aí a pergunta, inclui o 1? Não. E o 3? Também não. Por quê? Porque esses 2 pontos são os pontos que zeram esse polinômio de grau 2. E tem o igual a zero aqui? Não tem. Então, eu não vou incluí-los. Beleza? Então, vai ser o intervalo aberto aí. Então, domínio dessa função é o intervalo que vem de menos infinito até 1, aberto, unido com outro pedacinho que começa lá no 3 e vai até mais infinito. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então, se você está dominando resolver inequações, não tem por que se preocupar com encontrar domínio. Né? É só resolver uma inequação. Né? Por isso a importância de saber resolver inequações. Próximo item. F de x igual a 1 sobre 1 mais raiz de x. Qual o problema da função? Vários ali, né? 2 no caso, né? Quais são os 2 problemas? Raiz e quociente. Então, a gente tem os 2 ali. Então, letra G. Para resolver o quociente, o que tem que acontecer? Não pode zerar embaixo. Então, o que está embaixo tem que ser diferente de zero. Então, 1 mais raiz de x tem que ser diferente de zero. Essa é a primeira condição. E a segunda condição? Isso, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E aí, nesse caso, quem está dentro da raiz é o próprio x. Então, daqui na segunda condição, você não precisa fazer nada, né? Já ganha de brinde ali que o x só pode ser os positivos. Pode ser zero? Pode, porque a raiz de zero é zero. Ah, professor, mas está embaixo. Tá, mas está embaixo somando 1. Aí 0 mais 1 é 1, que é diferente de zero. Né? Beleza, então temos essa equação agora para a gente resolver. 1 mais raiz de x diferente de zero. Tá, então quero isolar aqui. Então, isolando aqui, ó, posso pegar esse 1 que está somando e passar para o outro lado. Então, raiz de x tem que ser diferente de menos 1. Alguma coisa está esquisita aí, né? Raiz de x diferente de menos 1. Tem como raiz de x dar menos 1? O valor da raiz me dá sempre um número positivo, não é? Não foi assim que a gente definiu raiz? É um número positivo, né? Que quando multiplicado por ele mesmo, dá o que está dentro da raiz. Não é? Assim que faz. Então, não tem como, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, isso nunca vai dar igual a menos 1. Ou seja, essa equação aqui é sempre satisfeita. Né? Não existe nenhum x que satisfaz isso. Então, todo x satisfaz isso. Ok? Então, qual é o domínio nesse caso? Qual é o domínio da função f? Exatamente. Né? Os positivos incluindo zero. Né? Então, de zero até mais infinito. Né? Incluindo zero aí, porque o zero não tem problema nenhum. Né? Nem na raiz e nem embaixo, porque ele está somando 1. Beleza?
Até porque você pode observar, falar, qual que é o menor valor que a raiz pode dar? 0. Se você está somando 1, então você concorda comigo que esse número aqui de baixo é do 1 para cima? É maior que 1? Maior ou igual a 1? Se ele é maior ou igual a 1, ele é diferente de 0. Então ele sempre vai ser diferente de 0, esse de baixo aqui. Certo? Dúvidas? Perguntas? Próximo item. E se eu tenho a função f de x igual a x menos 1 sobre x? Qual é o problema da função? Quociente. Quem que tem que ser diferente de 0? X. Acabou. É só esse problema, não é? Então, nesse caso, o domínio na letra H o domínio dessa função f são todos os reais, exceto o 0. Você pode escrever assim, ou você pode escrever também R asterisco, né? Que é exatamente o mesmo conjunto, né? Então, essa notação aqui quer dizer isso aqui, né? Todos os reais, exceto o 0. Certo? Dúvidas? Perguntas? Próximo item. Agora está um pouquinho diferente aí, né? Tem a função f de x, que é igual a raiz quadrada do módulo de 2x mais 1 menos 3 menos 2. Meu Deus, não entendi nada, né? É que tem um módulo dentro do outro módulo aí. Você tem um módulo de 2x mais 1 dentro do módulo de 2x mais 1 menos 3. Então tem um módulo, depois tem outro módulo. E depois tem menos 2 ainda por cima, né? Então qual é o problema dessa função? Não pode ser negativo, né? Então o que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a 0. Mesmo que esse trem seja todo esse módulo aí, né? Então vamos ver, vamos entender o que é isso. Então eu quero que o módulo do módulo de 2x mais 1 menos 3 menos 2 seja o quê? Maior ou igual a 0. Certo? Fazendo uma etapa de cada vez. Então o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Beleza. Agora vamos ver esse monstrinho que está dentro da raiz. Bom, a ideia é que a gente encontre quem é o x, certo? Então a ideia é isolando o x. Mas para isolar o x eu preciso me livrar desses módulos, que tem 2 aqui, né? Então o que eu vou fazer? Está vendo que esse menos 2 está fora do módulo? Vamos mandar ele para o outro lado aqui para deixar só módulo de um lado, né? Então vamos lá. Está subtraindo 2, passa para o outro lado, somando. Então daqui a gente vai obter que módulo do módulo de 2x mais 1 menos 3 é maior ou igual a 2. Somei 2 dos dois lados, jogou para o outro lado. Ok? Agora, lembra daquelas propriedades que a gente viu de módulo? Que tinha duas? Que falava assim, ó, o módulo de x é maior que um número. O que iria dizer isso? Vamos começar com o menor, que era o mais fácil de lembrar. Lembra que o módulo é a distância até o zero? Ah, então você está olhando todos os números cuja distância até o zero é menor que a. Quem eram? Aqueles que moravam entre menos a e a. Vimos essa propriedade lá em módulo, não é? E quando era módulo de x maior do que a? Onde a é um número, né? É isso que a gente vai usar aqui, ó, porque aqui é um número. Então, o módulo é maior se o x ele é menor que o menos a, ou seja, está do menos a para baixo, ou está do a para cima. Então, ou o x é maior que a. Então, essas duas condições. Então, o que vai acontecer aqui? Está vendo que você tem esse primeiro módulo aqui, o módulo de fora? Então, você está falando que o módulo desse cara que está dentro desse módulo é maior ou igual a 2. Bom, maior não é esse aqui? Então, como que eu posso eliminar esse módulo aqui de fora? O que está dentro desse módulo tem que ser menor que menos esse número, ou seja, tem que ser menor que menos 2, ou o que está dentro desse módulo tem que ser maior que 2.
Então, você consegue usar essa propriedade para eliminar o módulo de fora, primeiro. Então, o que está dentro desse módulo, ó, isso aqui, ou seja, módulo de 2x mais 1 menos 3 tem que ser maior ou igual a 2, que é o primeiro aqui, esse último aqui, na verdade, ou módulo de 2x mais 1 menos 3 tem que ser menor ou igual a menos 2. Não é isso que tem que acontecer aqui? Ou ele é maior que o elemento, ou menor que menos o elemento. Menos aquele número. Então, isso que tem que acontecer. Então, a gente se livrou do primeiro módulo. Agora, a ideia é jogar as constantes para o outro lado, usar essa propriedade de novo para se livrar do último módulo. Tá? Então, ó, nos dois, então a gente vai pegar um primeiro, resolver, depois pega o outro e resolve. Tá? Separadamente, e depois faz a união, porque é o ou. Então, vamos pegar primeiro esse aqui. Ó. Se a gente pegar esse aqui, vamos chamar que esse aqui é o primeiro caso. Então, eu quero resolver módulo de 2x mais 1 menos 3 maior ou igual a 2. Como que a gente resolve isso? Então, pega esse 3 que está subtraindo aqui, passa para cá, somando. Então, vai ficar módulo de 2x mais 1 é maior ou igual a 2 mais 3, 5. Tudo bem até aqui? Ou seja, você caiu de novo numa situação dessa, né? Então, quando que o módulo de 2x mais 1 é maior ou igual a 5? Quando o que está dentro desse módulo for maior que 5 ou menor que menos 5. Então, eu vou ter essas duas opções. Então, daqui a gente tira que 2x mais 1 tem que ser maior ou igual a 5, ou 2x mais 1 tem que ser menor ou igual a menos 5, usando aí a propriedade de módulo que a gente fez na aula passada, tá? Nas aulas anteriores, né? Deixa eu passar a lista aí. Então, vamos lá. Usando essa propriedade de novo, o que vai acontecer aqui? Não, já usei ela de novo. Então, agora a ideia é só isolar o x. Né? Então, nessa situação aqui, ó, vamos isolar esse x aqui. Ó. Então, para isolar o x, eu tenho 1 aqui e vou passar para o outro lado. Né? O 1 está somando, vai passar subtraindo. Então, eu vou ficar aqui com 2x maior ou igual. Aqui tem 5, passa o menos 1 para cá. 5 menos 1, 4. Tudo bem? Subtrair um dos dois lados aqui. Ó. Ou qualquer outra solução? Esse aqui. Então, subtrai um dos dois lados. Então, vai ficar 2x menor ou igual a menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1? Menos 6. Né? E agora, para isolar o x, basta só dividir por 2. Se eu dividir por 2 dos dois lados, eu isolo o x aí. Então, vamos ficar dividindo por 2 dos dois lados. Divide por 2 aqui, some o 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. Então, x é maior ou igual a 2. Ou, no outro caso, divide por 2, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, ou x é menor ou igual a menos 3. Então, essas são as duas soluções. Né? Deixa eu apagar aqui as propriedades que a gente já utilizou. Mas lembra que isso aqui são as soluções do primeiro caso. Só, né? Isso aqui. Então, que intervalo deu essa aqui? Então, o x. Então, eu tenho dois pontos aí, né? O menos 3 e o 2. Então, deu do 2 para cima e do menos 3 para baixo. Essa que foi a solução desse primeiro caso. Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Esse aqui. Se ele contribui com alguma solução. Ok? Então, vamos lá. Segundo caso. Segundo caso, a gente está querendo resolver o módulo de 2x mais 1 menos 3 menor ou igual a menos 2. Bom, para usar a propriedade do módulo, eu tenho que isolar um módulo de um lado da inequação. Então, falta tirar esse menos 3. Menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então, vai somar 3 dos dois lados. Se eu somar 3 dos dois lados, então eu vou ter 2x mais 1 menor ou igual, menos 2 mais 3, 1. Positivo. Ok? Aí, o que você tem? Você tem módulo menor ou igual a 1. Quando que o módulo é menor ou igual a 1? Quando o termo estiver entre menos 1 e 1. O que estiver dentro do módulo.
Então, daqui, usando essa propriedade de módulo, você tem que o 2x mais 1 e tem que estar entre menos 1 e 1. Então, o que está dentro do módulo tem que estar entre menos ele e ele mesmo. Até aí, beleza, né? Agora, eu quero isolar o x, não é? Eu tenho 1 aqui somando. Então, o que eu vou fazer? Subtrair 1 de todos os lados. Então, se a gente subtrai 1 de todos os lados, o que vai acontecer? Menos 1 menos 1, menos 2. Menor ou igual a 2x, porque eu já cortei esse menos 1, esse 1 daqui. E 1 menos 1, 0. Então, 2x está entre menos 2 e 0. Mas eu quero x. Então, falta dividir por 2. Então, dividindo de todos os lados por 2, o que a gente vai ficar? Menos 2 dividido por 2, menos 1. 2x dividido por 2, x. E 0 dividido por 2, 0. Então, quer dizer que a solução desse último caso aqui é o intervalo entre menos 1 e 0. Então, pessoal, só lembrando que semana que vem, na segunda-feira, não teremos o minicurso de pré-cálculo, tá? Então, devido ao feriado da terça-feira, então na segunda-feira não temos o minicurso. Okay? Então, finalizando aqui, qual é o domínio dessa função? Tá vendo que acontece um ou outro? Então, ou é isso ou isso. Então, quando é o ou, significa que eu vou fazer o quê? A união dos intervalos. Então, eu vou juntar esse intervalo com esse intervalo. Mas está vendo que esse intervalo aqui cai bem aqui dentro? Então, quando a gente juntar tudo, vai ser juntar esse pedaço com esse pedaço com esse pedaço. Então, quem vai ser o domínio dessa função? Vai ser o intervalo que vem de menos infinito até menos 3. Sempre da esquerda para a direita na hora de escrever o resultado final, pessoal. Então, de menos infinito até menos 3, fechado, né? Porque a bolinha está fechada aqui. Depois, o intervalo fechado no menos 1 e vai até o 0. E depois, outro pedacinho que começa no 2 e vai até mais infinito. Mais trabalhoso esse, né? Mas mais trabalhoso por causa do módulo, né? Então, tá vendo que pode juntar raiz, pode juntar quociente, logaritmo, módulo, tudo numa mesma expressão, né? Importante é ir usando as propriedades e resolvendo cada condição que cada problema exige, né? Para poder resolver ali, tá? Dúvidas? Perguntas? Bom. Então, continuamos na próxima aula.